Hoje, 31 de março de 2024, 60 anos do golpe militar no Brasil. Foi golpe, sim, e foi golpe militar. Embora a historiografia, ou um segmento da historiografia, esteja dominando de golpe empresarial, civil, militar, para mostrar a participação de uma elite empresarial e de uma elite civil no golpe, inclusive segmentos da igreja cristã. Mas uma coisa é certa: o golpe foi militar. Foi os militares que deram o golpe e foi eles que governaram ou desgovernaram o país ao longo de 20 e poucos anos. Hoje, eu vou falar sobre o impacto do golpe militar nos movimentos sociais, especificamente no movimento negro brasileiro, ou no ativismo negro brasileiro. Quando eu falo movimento negro, eu estou falando movimento organizado, coletivo. Quando eu falo em ativismo negro, pode ser um movimento social organizado ou pode ser ações mais individualizadas. Então, o ativismo negro já tinha sofrido o golpe em 1937, Estado Novo de Getúlio Vargas, que proibiu todos os partidos políticos, que proibiu todas as manifestações. Foi a ditadura do Estado Novo, que teve ali uma pincelada de características nazifascistas, porque o Vargas, nesse momento, era simpatizante do nazifascismo. Então, o movimento negro já tinha experimentado, o ativismo negro já tinha experimentado um golpe. E em 64 veio um outro golpe, talvez em dose dupla. Mas, apesar do golpe, o ativismo negro não desapareceu. Como os movimentos de oposição, os movimentos de esquerda, os movimentos de contestação à ditadura. Em 1966, 2 anos após o golpe, teve no Senegal o Festival Mundial de Arte Negra. A gente não pode esquecer que nos anos 60 existia um movimento de direitos civis dos negros norte-americanos que nos influenciou. Existia um movimento de descolonização dos países da África e da Ásia. Inclusive, Senegal foi um dos primeiros países a se tornar independente da França. E não foi por acaso que esse primeiro festival de arte negra foi realizado no Senegal, visando valorizar a cultura africana e a cultura africana da diáspora. Na verdade, esse movimento, na minha leitura, foi um desdobramento já do movimento de negritude, da afirmação do negro africano e da diáspora, a partir da literatura, a partir da música, a partir da política, a partir das artes, já lá na década de 40, a partir da década de 40. Então, o Festival de Arte Negra foi definido por Ney Lopes, nesse livro que você já conhece, ao menos que eu já apresentei, né? Enciclopédia Brasileira da Diáspora Africana. Então, Ney Lopes caracteriza o Festival Mundial de Arte Negra da seguinte forma, abre aspas: grande evento artístico-cultural criado
para fazer conhecer a contribuição da negritude à civilização ocidental, permitir aos artistas negros de fora da África realizarem periodicamente uma volta às origens, ressaltar todas as contribuições da negritude, as grandes correntes universais de pensamento e as inúmeras formas de artes, proporcionar aos artistas africanos a oportunidade de encontrar editores, produtores de cinema, membros da elite internacional, a fim de lhes permitir divulgar o seu talento. A primeira versão do projeto, Festival Mundial de Artes Negras, realizou-se em Dakar, no Senegal, em abril de 1966. E a segunda realizou-se em Lagos, na Nigéria, em janeiro e fevereiro de 1977, 10 anos após a primeira. Em ambas oportunidades, o Brasil se fez representar. Fecha aspas. O Brasil se fez representar, mas nós vivíamos numa ditadura militar que, entre outras coisas, dizia que no Brasil não existia questão racial, que nós vivíamos numa democracia racial, que brancos, negros, índios, asiáticos vivíamos harmonicamente sem nenhuma tensão racial. Esse discurso, na verdade, é um discurso elaborado a partir de pressupostos advindos de uma perspectiva, vamos dizer assim, luso-portuguesa, né, da colonização, que dizia que os portugueses teriam feito uma colonização humanizada, diferente dos ingleses, dos franceses, dos italianos, dos europeus como um todo. Então, esse discurso é um discurso que vinha lá da colonização portuguesa e que foi reforçado por Gilberto Freire na obra Casa Grande e Senzala, que, de certa forma, fez uma apologia dessa pseudo-harmonia. Vargas, de certa forma, na década de 30, 40, comprou esse discurso e o regime militar não fez diferente. Era proibido todo questionamento acerca das relações raciais no Brasil. Vendia-se a imagem de um país tropical, abençoado por natureza e sem problemas raciais, sem grandes vulcões, sem grandes enchentes, um país abençoado por Deus. Esse era o discurso oficial do regime militar, sobretudo após o golpe. Mas, na verdade, havia um grupo de intelectuais negros, militantes, críticos, que queriam que a cultura africana, afro-brasileira, não fosse vista como folclore no sentido pejorativo, no sentido de uma cultura inferior, uma cultura de retalhos, um fragmento de cultura. Aliás, essa é uma característica da expressão da categoria folclore. Não foi à toa que lá pela década de 30, 40, os folcloristas tinham a seguinte preocupação: vamos recolher o máximo possível essa cultura indígena, vamos colocar no museu, porque daqui a pouco os índios vão se acabar, a cultura deles vão se acabar. Vamos recolher a cultura negra,
os últimos africanos que moram no Brasil, vamos pegar a sua música, a sua cultura, vamos fazer um grande acervo, porque mais dia, menos dias, eles vão sucumbir à civilização e vão deixar de existir. Essa é a perspectiva do folclore. Não ver o outro como sujeito, mas o ver como objeto. Não o ouve, mas fala por ele. Então, o Abdias do Nascimento, que já na década de 30, 40, né, já estava na militância da cultura negra, numa perspectiva crítica, como nós já falamos aqui, ele fez uma grande denúncia da representação do Brasil no Festival de Artes Negras, tanto no Senegal quanto em Lagos. Ele falou que o Brasil mandou para esse festival, o governo oficial militar mandou para esse festival aqueles segmentos da cultura afro-brasileira que não eram críticos, numa perspectiva de folclorizar a cultura brasileira. Mandou, então, representantes de capoeira, mas sem falar da história da capoeira, fazer apresentação sem falar da origem histórica da capoeira, da origem de resistência da capoeira. Mandou também alguns cantores de música popular brasileira, de samba, mais exatamente, como Clementina de Jesus, que, na verdade, tinham letras críticas, mas que eles não puderam se expressar de uma forma crítica, né? Então, o Abdias do Nascimento, ele fez uma dura crítica ao regime militar que calava o movimento negro dentro do Brasil e se fazia representar nos festivais internacionais, sobretudo nesse primeiro Festival de Arte Negra de Dakar, de uma forma folclórica e posteriormente no Senegal, aliás, posteriormente em Lagos, também de uma forma folclorizada. Então, o Abdias do Nascimento é um crítico, né, do regime ditatorial, o crítico do capitalismo explorador. Nessa obra, Genocídio do Negro Brasileiro, ele apresenta uma carta denúncia, né? Na época, ele era professor, ele estava fora do Brasil, ele era professor na Universidade de Ifé, né? Na Nigéria, e fez essa crítica. Essa crítica, esse documento é datado de 15 de setembro de 1976, às vésperas do segundo Festival de Artes Negras. E também eu convido vocês a conhecer